Bom dia, alunos do quinto ano. Nesse momento agora começaremos a aula de História. Preparei para vocês apenas essas duas páginas, 44 e 45, que dá início à unidade 2 do nosso livro. A unidade 2 vai tratar do seguinte assunto: indígenas e portugueses, os donos da terra e os conquistadores. Está na página 42. Então, nesse exato momento, você precisará do seu livro, porque à medida que eu for explicando, você vai fazendo a resolução das atividades, combinado? E na página 42, começa com o desenho, com a ilustração do mapa do Brasil, e nele tem várias palavrinhas na língua indígena, tá? Para representar a questão da presença dos indígenas no Brasil, desde o início. E no mapa está escrito a seguinte informação: em 1500, os donos da terra eram 4 milhões de pessoas, que faziam parte de 1.400 povos, distribuídos em todo o território que hoje forma o Brasil. Aí temos aí a fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, no início mesmo, naquele momento da chegada dos portugueses, de acordo com pesquisas, no ano de 1500, aproximadamente 4 milhões de indígenas no Brasil. O que será que aconteceu com esses indígenas? Eles foram sendo dizimados aos poucos. Desde a chegada dos portugueses, eles sofreram muitos mesmo. Foram escravizados, e sofreram bastante. E na atualidade, na página 43 também tem outro mapa com palavras indígenas, e mostrando como é hoje, na atualidade, desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Hoje são aproximadamente 600 mil pessoas, olha a diferença de 4 milhões, muito grande, que fazem parte de 227 povos, que falam mais de 180 línguas e dialetos diferentes. Não são mais donos das terras, apenas têm o direito de viver nelas. Então, assim que os portugueses chegaram, os indígenas já estavam aqui e eles eram os donos da terra. Eles eram diferentes povos, cultura, línguas e dialetos diferentes. Eles eram os verdadeiros donos da terra, e já tinham ali a sua vida sendo construída. Assim que começou a interferência dos portugueses, tudo mudou. E até hoje, os indígenas vêm lutando pelos seus direitos. Tá? Então, assim que a gente analisa esses dois mapas, esse momento agora, nas atividades da página 44, tem uma parte do vamos conversar, do vamos descobrir, e do vamos concluir. No primeiro momento do vamos conversar, eu quero que vocês só pensem sobre esse assunto, porque se estivéssemos em sala, agora a gente iria fazer uma discussão coletiva, mas eu quero que vocês pensem sobre esses tópicos aí, ó. No vamos conversar, tem uma pergunta. A primeira pergunta, tá falando assim, ó: nas páginas 42 e 43, aparecem nomes de povos indígenas que hoje vivem no Brasil. Você já leu ou ouviu alguma informação sobre eles? Então, tenta pensar aí. Pensa aí se você já ouviu falar desses povos. Você pertence a algum desses povos? Qual deles? 3. Você conhece alguém que pertence a um deles? Quem é essa pessoa? A que povo ela pertence? E a 4. Se alguém lhe dissesse que todos os povos indígenas são iguais, o que você diria? E aí? Refletiu sobre esses assuntos? Então, a última, se alguém lhe dissesse que todos os povos indígenas são iguais, o que você diria? Talvez a princípio você diria que sim, porque são todos parecidos. Mas como nós podemos perceber, nos dois mapas, da página 42 e 43, está falando que eram povos com diversas culturas, dialetos e línguas diferentes. Então, eles poderiam até ser parecidos fisicamente,
mas não eram iguais não, eles tinham culturas, né, diferentes e línguas também diferentes, tá bom? Então esse primeiro momento do Vamos Conversar é só para você refletir sobre o assunto. No Vamos Descobrir, nós temos a atividade 1 e 2 da página 44. A número 1 tem uma cruzadinha, um diagrama para que você ache as seguintes palavras, né? Encontre aí quem eles encontraram vivendo na Terra. Quem os portugueses encontraram vivendo na Terra? Quantas pessoas? Então, são duas respostas, né? Quantas pessoas? 4 milhões. Quem eram essas pessoas? Os indígenas. Então, você vai circular no seu diagrama as palavrinhas 4 milhões e também indígenas. Acharam? Então, é isso aí. A número 2 tem as alternativas para que você assinale quais são corretas. Eu coloquei aqui as corretas, a A, a C e a D. A A está falando que o número de habitantes da Terra diminuiu, isso é verdade. Tinham muito mais indígenas, 4 milhões, né? Agora aproximadamente 600 mil. Então a letra A é verdadeira, então você vai marcar um X. A letra C também é verdadeira, porque está escrito aí assim, ó. Também diminuiu o número de povos indígenas. Verdade, diminuiu bastante. É só você observar os dois mapas com as informações que eu acabei de ler para vocês. Na letra D, né, também é verdadeira, porque está falando aí, ó. Desapareceram 1.173 povos indígenas de uma época para outra. Verdade, né? Então você vai marcar a A, a C e também a D. Na página 45, tem o Vamos Concluir. No Vamos Concluir, tem dois mapas, o mapa 1 e o mapa 2. E a atividade da letra A está pedindo assim, ó. O que informa o mapa 1? Basta ler o título em cima. Está escrito Brasil, povos indígenas em 1500. Então, o que esse mapa está informando? Aí você vai colocar na sua letra A essa resposta aí, ó. Está mostrando o quê? A distribuição dos grupos indígenas no Brasil em 1500. Vocês podem perceber que era imensa as comunidades indígenas no Brasil no ano de 1500. Na letra B, está pedindo o que informa o mapa 2. E no mapa 2 está escrito Brasil, terras indígenas atuais, ou seja, nos dias de hoje. Então, o mapa B está informando as terras indígenas atuais. Dá uma analisada e perceba que diminuiu bastante, muito mesmo, né? Então, a sociedade brasileira foi crescendo, foi se modificando, as cidades também foram crescendo e tudo isso interferiu na vida dos indígenas. Na letra C, você vai pegar aí, eu acho que pode ser até uma caneta que vai aparecer melhor. Ou pode usar um lápis mais escuro, tá? O que você preferir. Na letra C, está pedindo para você escrever no mapa 2, as siglas dos estados brasileiros que concentram o maior número de povos indígenas. Depois de você colocar a sigla, você vai contornar. Com certeza, na aula de geografia, você já ficou sabendo as siglas dos estados brasileiros. Se você ainda não memorizou, eu vou mostrar agorinha um mapa com as siglas, tá ok? Então é só observar a legenda do mapa 2, que tá assim, ó, tem as cores e está de azul as terras indígenas reconhecida por lei. De laranja, a ser reconhecida. Amarelo, terras limitadas e verde, demarcada. Então você vai escrever aí a sigla nos estados. Aí eu coloquei aqui para você a sigla AM, Amazonas, RO, Rondônia, MT, Mato Grosso, MS, Mato Grosso do Sul, PA, Pará, MA, Maranhão e RR, Roraima. Ah, professora, mas nos outros estados tem? Tem sim, tem áreas demarcadas para os indígenas, tem lugar de indígenas, só que os estados que mais concentram indígenas são estes aí, tá? Então você vai escrever lá no mapinha estas siglas aí,
tá? Agora eu mostro o mapa com as siglas para vocês localizarem melhor cada estado, caso você tenha dúvida. A última atividade da página 45 é a letra D. É uma pesquisa, tá? Então você vai fazer essa pesquisa aí, ó. Existem hoje terras indígenas no estado onde você vive? Já vou adiantar para vocês. Sim, existem, tá? Aí essas terras já estão demarcadas? Aí você vai pesquisar se sim ou não e que tipo de povos que vivem, ok? No nosso estado, tá? Então foi isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês o mapa que eu já havia dito. Este aqui é o mapa do Brasil com as siglas, né? As siglas dos estados que eu já disse aí na letra C. Você vai localizar aqui, ó. Não tá sabendo onde encontra o AM, o Amazonas? Aí você olha nesse mapa e marca lá, tá bom? Olha, o Pará, o PA, próximo ao Amazonas, o RR lá em cima. Então você usa esse mapa aqui para servir de base para você e estar escrevendo as siglas no mapa 2, combinado? Então faça com atenção, com carinho e com capricho. Por hoje é só, tá? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.